Eu sou branco, tenho óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, tenho bigode e barba preta escura curta, estou com um boné preto com um detalhe dourado no meio, na região da testa, estou com uma camisa que tem a cor preta na região do peito e no restante é laranja escura. Estou caminhando em um campo, olhando para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um inscrito deixou uma pergunta: o que eu acho do movimento MGTOW e dos masculinistas? Eu já fiz pelo menos um vídeo falando sobre não ter filhos, se vale a pena ou não você ter um filho biológico, né? Estou deixando indicado no card e também na descrição. Agora, essa pergunta do inscrito diz respeito a algo que tem conexão com aquele tema, mas vai além, né? Porque o movimento MGTOW se constitui numa doutrina, podemos dizer, uma doutrina social, talvez, que diz que os homens são oprimidos pelas mulheres e que eles sofrem uma lavagem cerebral por parte dessa estrutura imposta pelas mulheres para que eles acreditem que eles são os opressores, quando na verdade os homens vivem menos, os homens têm os piores trabalhos, os homens é que vão guerrear, né? Nas guerras eles é que vão realmente ao campo de batalha. Enfim, eles sempre são preteridos. E, inclusive, o movimento MGTOW diz que isso vai se expandindo cada vez mais, a ponto de hoje nós termos leis que são feitas exatamente para fortalecer essa opressão e expandi-la. A principal crítica deles é com respeito à Lei Maria da Penha. E, segundo eles, a Lei Maria da Penha é feita exatamente para que a mulher se torne a rainha, a soberana, não só no relacionamento, mas no local em que ela vive com o seu companheiro. Porque hoje a palavra da mulher tem um peso quase absoluto. Ela alega que foi agredida, ela pode falar qualquer coisa, e se o homem não tiver uma prova robusta para mostrar logo de cara, ele será preso ou pelo menos será retirado do lar, mesmo que o imóvel esteja em seu nome. Ele vai ficar fora de casa, ele vai ter que se virar para dormir onde ele puder, né? Enquanto isso, o juiz vai julgar o caso, ele vai analisar o relato da mulher. Se o relato for detalhado, convincente, se ela realmente transparecer sinceridade, muitos juízes vão se basear somente na palavra dela como prova. Isso não está expresso na Lei Maria da Penha, mas é uma cultura que foi se criando para proteger determinadas mulheres que não têm realmente uma prova para mostrar da agressão que sofreu. Então o juiz vai se basear na boa-fé dela, ele vai pressupor a boa-fé dessa mulher, considerando as estatísticas que nós temos a respeito da violência doméstica contra as mulheres. Uma vez que nós temos esse problema epidêmico que gera inclusive a morte de muitas delas, né, como nós vemos todos os dias aí nos noticiários policiais, alguns juízes começaram a tomar essa atitude, né? O que dificulta aí muito a defesa de homens falsamente acusados, ou melhor dizendo, acusados de falsos crimes, ou seja, que não cometeram realmente esses crimes, né? Às vezes a mulher alega que foi violentada, por exemplo, dentro do quarto, entre quatro paredes, e o homem não tem uma prova, porque ele não filmou a relação, né? E nem sempre esse tipo de abuso deixa marca, deixa sinal. Então vai ficar a palavra dela contra a palavra dele. E em razão disso, existem sim homens que são prejudicados, existem inocentes que são punidos, que são presos, que são até mortos, por causa de mulheres inescrupulosas que querem extorquí-los. Bem, eu entendo que o movimento MGTOW... eu esqueci de dizer. O movimento MGTOW apregou que o homem não deve procurar relacionamento fixo com nenhuma mulher. Esse movimento diz que o casamento nada mais é, não só o casamento, mas qualquer tipo de relação estável com uma mulher, seria você se colocar debaixo do jugo, seria você se submeter a essa escravidão. Porque existe essa ideia imposta de que o homem deve se casar, de que ele deve ter a sua companheira, para que ele seja completo, para que ele seja um homem de verdade. Mas, de fato, de acordo com os MGTOWs, essa é uma falsa ideia, essa é uma doutrina imposta
para que eles continuem se escravizando, para que eles continuem sendo sugados financeiramente pelas suas companheiras, para que a mulher seja essa pessoa que vai viver às custas do marido ou do companheiro, né? E a mulher, ela tem um período de produção de óvulos, né? Ela tem um determinado número de óvulos para produzir. Então, quando chegar ali nos 30 anos, ela já começa a ficar o quê? Ansiosa. Nossa, ela está passando da melhor idade para eu ser mãe. Eu preciso ter o meu filho. A grande maioria das mulheres querem ser mães, não é? E aí, ela vai o quê? Querer que o companheiro tenha o filho com ela. E se ele não quiser, essa mulher vai forçar a situação. Não, ela quer e ponto final. Se ele não querer, ela pode abusar da sua condição de fragilidade feminina, que de acordo com o movimento MGTOW é uma falácia, é uma ilusão. Na verdade, ela é a voz forte, ela é a voz poderosa na relação, e vai prejudicar o seu companheiro, vai começar a espalhar boatos sobre ele, vai falar, por exemplo, que ele é gay, que ele não quer comparecer no sexo, ou pior ainda, que ele a violentou, que ele a agrediu, com aqueles prejuízos que eu citei. Mesmo que ele não seja preso, o simples fato de haver um inquérito contra ele já vai pesar muito, dependendo da posição social em que ele se encontra, do trabalho que ele exerce. Isso pode acabar com a vida dele. Essa acusação estampada nos noticiários pode manchar a imagem desse homem para sempre. Portanto, a mulher, ela vai usar o seu companheiro como verdadeiro inseminador. Se ele não quiser ser pai, ele terá que se submeter a isso, querendo ou não. E o filho, né, se ele for um pai, vamos dizer assim, responsável, esse filho vai ter que ser cuidado por esse homem. Ele vai ter que viver em razão desse filho por bons anos, no mínimo aí, até a adolescência do filho, né, antes dele completar a maioridade pelo menos. Esse homem vai ter que pensar todos os dias no bem-estar do seu filho, né, e vai ter que viver realmente trabalhando em razão do seu filho. E por consequência, em favor da mãe dele também, da mãe do seu filho, né? E então, assim, existe uma manipulação de acordo com o movimento MGTOW para prejudicar os homens, né? Mas eu não sei se o movimento MGTOW inclui os homens trans. No discurso deles eu não vejo uma diferença entre cis e trans. Quando eles falam de homem e mulher, dá a impressão que eles estão falando em geral, né? Então, eu teria que me aprofundar para saber qual é a visão deles. Se eles são aquelas pessoas que não veem diferença entre sexo e gênero e acham que os homens trans, na verdade, são mulheres que estão se disfarçando de homens, tá? Eu vou deixar de lado essa questão. Mas voltando ao nosso tema, pessoal, eu entendo que o movimento MGTOW está errado em muitos pontos, né? É claro que, como toda teoria da conspiração, tem alguns pontos de verdade ali, realmente, que chamam a nossa atenção. Mas a conclusão a que ele chega é extrapolada, eles estão dando um salto lógico, né? Ora, não é verdade que todo relacionamento entre homem e mulher se constitui em uma relação abusiva, uma relação de exploração, de enganação. Isso não é verdade, né? Ora, a falsidade pode acontecer em qualquer relacionamento, pode ser entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, pode acontecer entre amigos, entre patrão e empregado, entre colegas de trabalho. A gente sempre vai ter pessoas querendo se aproveitar das outras, nas mais diversas situações. A Lei Maria da Penha veio para criar medidas protetivas em razão da mulher que está sofrendo qualquer tipo de abuso na sua casa e que realmente não tem, às vezes, uma prova robusta, como uma gravação, né? Quando essa lei veio em 2006, não havia celulares que fizessem boas gravações, né? E as câmeras não eram acessíveis para todos ainda. Mas seja como for, essa lei veio prever uma série de medidas que não procuram punir o agressor, né? Isso aí seria na esfera penal. Essa Lei Maria da Penha, ela tem medidas de natureza civil. Por quê? A relação ali é privada entre a mulher e o seu companheiro. E o juiz vai apenas proibir que o homem se aproxime da mulher, ele vai determinar o afastamento temporário do suposto agressor do lar para uma investigação, né?
Ela não diz que a palavra da mulher é absoluta. É verdade que alguns juízes realmente exageram na sua interpretação e podem se cometer determinadas injustiças, mas isso não justifica que a gente veja a relação entre homem e mulher como uma relação essencialmente opressora, né? E é bem curioso que recentemente o Supremo Tribunal Federal interpretou a Lei Maria da Penha para dizer que quando ela fala de mulher, ela está incluindo todas as mulheres, cis e trans. E também, aí ele fez o quê? Ele fez uma analogia, né? Para incluir não só as mulheres, mas também homens estejam em uma relação de subordinação típica da condição feminina no seu relacionamento homoafetivo. Em outras palavras, dois homens que vivem um relacionamento sério, né, afetivo sexual, um deles, apesar de se identificar como homem, ele está em uma condição de inferioridade, como se fosse uma mulher, ou seja, ele está submisso ao seu companheiro. A mulher, a gente sabe hoje, né, aqui no Brasil, ela vamos falar assim, ela não tem uma restrição com respeito aos postos que ela pode ocupar, o trabalho que ela pode exercer, o lugar em que ela vai estudar, a instituição, né, onde ela vai estudar, ao contrário de outros países. Mas ela é uma pessoa frágil, submissa, no sentido, o quê? Físico. A mulher, via de regra, é mais fraca, ela é mais sujeita a assaltos, a abusos de toda a ordem, né? As estatísticas mostram isso. O bandido vai preferir a mulher ao homem, né? O homem, via de regra, é mais forte, é mais impulsivo, ele tem uma chance maior de reagir violentamente. A mulher já não, né? Ela tem essa estrutura mais frágil, biologicamente falando, via de regra. E muitos homens que vivem em uma relação homoafetiva, né, sejam gays, sejam bissexuais, estão também nessa condição. Existem homens que são bem afeminados, né, que às vezes as pessoas olham para eles e têm até dificuldade de reconhecer se são homens mesmo ou se são mulheres trans, né? Mas mesmo eles tendo um comportamento mais feminino, né, eles sendo mais delicados, eles se identificam como homens, né? Não chegam a ser mulheres trans. E esses homens merecem também uma proteção diferenciada, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando eles sofrem algum abuso típico das mulheres. Então, é porque eu estou dizendo isso. Porque essa é a prova de que a Lei Maria da Penha, de modo nenhum, é uma lei misândrica, é uma lei voltada contra os homens, seja os homens cis, seja os homens trans. Não, não. É uma lei favorável, é uma lei benéfica, é uma lei benfazeja, que veio para proteger as partes frágeis da relação. E via de regra, o homem não está numa situação de sujeição. Ele não está em uma relação em que ele será mandado ou desmandado. Eu sei que existem sim mulheres que agridem os seus companheiros. Eu já vi isso, tá, pessoal? Eu sei. Existem mulheres que ameaçam de morte os seus companheiros. Existem mulheres que atentam contra os seus companheiros, que não aceitam o fim do relacionamento. Mas, sejamos sinceros, é uma minoria diante da enormidade de casos de homens que se comportam dessa forma com as suas companheiras, que matam as suas companheiras, matam os atuais companheiros das suas ex-companheiras, que ameaçam os próprios filhos que tiveram com essas companheiras, que matam os seus filhos. Eu preciso citar casos concretos, pessoal. Será que, né, eu imagino que você que está me ouvindo aqui já parou para assistir um noticiário policial, que você já entrou nos sites que falam sobre esses casos. Isso aí acontece a rodo, né? Então a gente tem que considerar isso, a estatística, né? A probabilidade, como que as coisas têm acontecido, para que a gente possa se mover dentro da situação concreta e chegar à melhor solução possível para reduzir esses casos, né? Os homens que sofrem essa opressão,
esse abuso no seu relacionamento são a minoria, né? O fato de a mulher querer ter o filho, o fato dela querer ter um companheiro que irá ampará-la, inclusive financeiramente, que vai realmente ter dinheiro para sustentar a vida que ela deseja, é algo natural mesmo da própria mulher. Ela vai querer ter um companheiro que será, não, vamos dizer assim, um amigo apenas, né, que vai fazer as coisas junto com ela para sair para algum lugar, mas ela vai querer ter um companheiro que será uma parte dela, como se fosse uma pessoa que vai se encaixar com ela, né? Não só para ter o filho, mas para seguir a vida adiante. A mulher ajudando o seu companheiro, né, com as tarefas domésticas, por exemplo, amparando psicologicamente, orientando, aconselhando quando ele estiver passando por algum problema, né, motivando. E o homem trabalhando, né, pagando as contas da casa. Essa divisão não é opressora de modo algum, quando é consensual. É por isso que é importante haver a conversa franca e transparente entre as partes no período do namoro, quando eles estão se conhecendo. Porque às vezes o homem não vai querer que essa divisão aconteça. Ele pode querer que a mulher trabalhe, ele pode querer que a mulher não fique apenas em casa, que a mulher faça outras coisas, né? Que ela tenha o seu próprio dinheiro, e a mulher também pode querer isso. A mulher muitas vezes vai querer ter uma vida independente financeiramente, ela vai querer ter o seu trabalho, para que se por acaso o homem quiser romper o relacionamento, ou se ela não se interessar mais por ele, né, se ela se decepcionar muito com ele, ou se simplesmente o amor acabar esfriando e virar ali uma mesmice, virar praticamente uma amizade, o relacionamento deles, ela possa seguir a vida sem ele, não é? É importante que haja uma conversa realmente sincera, transparente, honesta entre as partes, né? E eu estou falando tudo isso, pessoal, para mostrar a falácia que é esse movimento MGTOW, que é o masculinismo, buscando fazer um contraponto com o feminismo. Os masculinistas defendem os supostos direitos dos homens contra a opressão feminina. Eu estou deixando indicado aí também, pessoal, um baita de um debate que foi feito entre feministas e masculinistas. Gente, olha, eu nunca ouvi tanta asneira na minha vida, principalmente por parte dos masculinistas. Teve alguma outra coisa que os feministas falaram que eu discordo, que realmente são absurdas, mas de modo geral, eles se saíram muito melhor que os masculinistas. Os masculinistas vivem em um mundo paralelo, eles se baseiam em nada, eles criam coisas na cabeça deles, pessoal, para defender uma causa perdida. Eles estão correndo atrás de moinhos de vento, considerando que são gigantes, né, para fazer uma alusão à história do Don Quixote. Eu não vou nem entrar em detalhes, pessoal, assista esse debate e veja, veja ali a checagem de fatos que foi feita pelo canal, o canal Espectro. Excelente, inclusive. Ele deixou ali fontes da checagem que ele fez durante o vídeo, conforme as coisas iam sendo ditas. Eles colocaram o QR Code para que você possa acessar e verificar quem estava falando a verdade, tá? E eu não vejo por que me estender mais, pessoal. Enfim, por hoje era isso, até a próxima.